O tema de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, é a dracma perdida, tá? Vocês podem encontrar essa parábola no Evangelho de Lucas, capítulo 15, dos versículos 8 ao 10. O Valtinho quer que ele também o nome da Valtinho. Tá? E tem também uma referência a essa parábola, uma sugestão, no livro Parábolas de Ensino de Jesus, de Caibar Schutter. Ok? Então, vamos à parábola, né? Lucas 15, 8. Qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Isso é Jesus falando, tá? Eu digo, da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus do pecador que se arrepende. No Espiritismo, seja na prece de elevação, na prece de encerramento, a gente cita o Evangelho do Cristo. E nós agradecemos pelo fato de Jesus ter deixado o seu Evangelho conosco. O que é maravilhoso do Evangelho é que uma linha, ela carrega uma quantidade enorme de sabedoria. Então imagine 3 versículos, que nem esse que eu acabei de recitar para vocês. Tá? E eu sou um profundo defensor do estudo, né? Quem faz a escola de ensino do Evangelho comigo sabe, né, que estudar é algo que eu defendo bastante. Então eu convido vocês, tá? Vão, leiam o Evangelho, procurem entender o Evangelho. Jesus disse: orai e vigiai, né? Eu me dou o direito, não o direito, eu arrisco dizer: orai, vigiai e estudai, tá? Porque ele é tão amplo e às vezes dá margem a várias interpretações. A prova disso é que tem gente que discute o Evangelho até hoje. Uma obra como o Evangelho não deveria ser obra de discussão, deveria ser obra de união. Infelizmente, a gente sabe que alguns saem do caminho e pegam o Evangelho para ensinar que não é verdade. Então, de novo, leiam o Evangelho, estudem o Evangelho, e quando tiver dúvida, pergunte a alguém que não vai querer nada em troca pela explicação. Porque aí acontece uma coisa maravilhosa. Aliás, 2 coisas maravilhosas. Primeiro, você aprende. E quem sabe, ensina. Então você se alimenta da luz e depois você é luz. Né? Vamos lá. Vocês vão saber a idade agora, tá? Porque há um pouco de tempo atrás, a dracma era a moeda, assim como o real é aqui no Brasil, a dracma era a moeda da Grécia moderna. Isso até o momento em que a Grécia entrou na zona do euro e adotou o euro como moeda, como outros países da Europa, né? E a dracma, ela foi o nome da moeda da Grécia várias vezes, inclusive na época de Jesus. Era uma moeda feita de prata, né? E o valor dela, se fosse trazido para cá, pelo que ela pesava, ela valeria algo em torno de 3,50 a 5 dólares. 30 reais. Né? Só que ela representava, naquela época de Jesus, o pagamento por um dia de salário. Né? Então imaginem vocês, façam a conta do salário de vocês, quando vocês ganham um dia,
Vocês trabalhariam naquela época, vocês ganhariam um dracma grego feito de prata. ChatGPT, vocês podem usar o ChatGPT, só não pode usar para fazer a prova do Enem, mas para estudar pode, tá? Então, Jesus está falando do quê? Jesus está falando de dinheiro, né? Talvez isso pode ser estranho. Jesus está falando de dinheiro, mas dinheiro é algo que até o analfabeto sabe o valor. Na época de Jesus, a grande maioria das pessoas era analfabeta. Então, ele queria o que, Jesus? Ele queria que o evangelho dele fosse recebido, guardado e replicado boca a boca por qualquer pessoa, inclusive os analfabetos. Essa parábola, ela nem é muito conhecida, porque, como eu disse, são 3 versículos. Ela vem logo depois de outra parábola que é uma bem mais conhecida, que é a ovelha perdida, que eu tenho certeza que a maioria de vocês conhece, né? O pastor vai lá, ele tem 100 ovelhas, perde uma, vai atrás daquela ovelha perdida, e quando ele volta, ele está super alegre, conta para todo mundo que achou a ovelha perdida. Tem também a parábola do filho pródigo, né? Vocês também conhecem. O filho pega, vai embora, me dá o dinheiro, gasta tudo e volta com o rabo das pernas, né? Esperando que o pai dele vai punir. E vocês sabem o que é, né? Ou seja, só que Jesus, nessa passagem, um pouquinho antes, ele está sendo tratado por quem? Sem Deus estão toda hora querendo pegar Jesus no flagra, né? E por quê? Porque Jesus se reunia com pecadores e com cobradores de impostos, né? Tem um nome dos pecadores, esqueci de estar aqui, publicanos. Esse cara se reúne com publicanos e gente de má índole. Era um escândalo. Mas Jesus disse: eu não vim pelos sãos, eu não vim só pelos sãos, eu vim pelos doentes também. E tem uma coisa interessante: aquele que se considera pecador, a única coisa que Jesus queria é que essas pessoas voltassem no caminho que leva a Deus. Então, vamos falar da parábola, vamos interpretar essa parábola. A mulher quem é? É Deus. Ela representa Deus. Ela acende a candeia, vai à casa. O que ela está fazendo? Ela está usando todos os recursos que ela tem para encontrar tão valiosa para ela. Quais são os recursos que Deus tem? Que Ele usa para nos resgatar. Ele tem as suas leis, Ele tem os profetas, Ele tem Jesus. E tem também, para nós espíritas, o Espiritismo. Nós consideramos o Espiritismo uma terceira revelação. E é mais uma ferramenta, mais um recurso que Deus colocou à nossa disposição. Para quê? Para que nós atinjamos a redenção. Tem um filme, A Cabana, né? Em que Deus participa do personagem. E ora ele é homem, ora ele é mulher. Bastante sábio isso, né? E tem uma cena nesse filme em que o personagem principal está conversando com Deus está com um homem, e eles estão falando de um outro homem que tirou uma coisa muito valiosa para Deus.
E Deus fala assim: ele também é meu filho, eu também tenho que trazê-lo para a redenção. Quem viu o filme sabe que o homem que perdeu aquela trabalhada não ficou nem como filho. Mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Pecado. Nossa Senhora, isso é pecado. Esse cara é um pecador, essa mulher é uma pecadora. Afinal de contas, vocês já abriram o dicionário para saber o que significa pecado? Pecado nada mais é do que sair do caminho. E se você sai do caminho, mas resolve voltar, o que acontece? Você deixa de ser pecador. Agora, é fácil voltar para o caminho de Deus? Eu diria que nesses 2000 anos, entre a vida de Jesus e até hoje, várias instituições fizeram um trabalho bem razoável, no sentido de fazer com que nós pensemos que seguir o caminho que leva a Deus é muito difícil. Só que Jesus veio, viveu, morreu, aliás, encarnou, e ele seguiu todas as leis de Deus. Ao ponto de que no Espiritismo, na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, que não está aqui, Kardec pergunta: qual é o melhor modelo a ser seguido? E a resposta é Jesus. E essa é uma pergunta que nós, preletores, usamos quase sempre. Vocês sempre estão ouvindo. Aí vocês vão perguntar para mim: cara, qualquer pergunta 624, 524, número 4, eu já li, mas eu vou ler de novo. Nós precisamos ter consciência de que nós temos sempre que estudar. Se você deseja um salário melhor, estudar é uma boa alternativa. E esse mundo que a gente vive, ele é um rascunho da verdadeira vida, a vida para a qual todos nós vamos voltar um dia. Então lá, pessoal, adivinha, tem que estudar bastante. E tem uma vantagem, né? A gente tem mais tempo para estudar, porque você não precisa dormir. Então, a gente estuda enquanto os encarnados trabalham, estuda lá de lá, E à noite, enquanto eles dormem, nós dormimos, nós somos a matéria-prima do trabalho deles. Bacana, né? Então, Jesus falou certa vez, aliás, foi aqui em João 5,17, ele falou assim: meu pai trabalha até hoje. Meu pai, Deus, nosso pai, nosso pai, Deus, trabalha até hoje, e eu também. Deus trabalha, Jesus trabalha, e eu? Só que nós não estamos falando de bens materiais. Nós estamos falando na construção de tesouros na parte espiritual. Olha só, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: nós somos as dracmas perdidas. Alguns de nós somos as dracmas perdidas que Deus quer recuperar. Se nós temos que trabalhar, aí eu pergunto para vocês: nós temos dracmas perdidas?
Vocês conhecem a história dos irmãos que, quando se reuniam nas festas, adoravam criticar o pai ou a mãe? Isso é ficção. Filho, quando se reúne, nunca reclama nem do pai nem da mãe, né? Isso é ficção, tá? Então, imagina, né? E isso acontecia sempre. E um dos irmãos começou a se incomodar com aquilo. Se incomodar, e aí ele começou a não participar. Aí um belo dia, mais uma festa na casa do pai, mais uma reunião de irmãos, esse irmão, olha, chega a hora do pai, o pai está sentado. E ele dá um beijo no rosto do pai. Ainda bem que ele estava sentado, senão ele caía, né? Ele caía porque ele nunca tinha recebido um beijo do filho. Ele caía porque ele nunca tinha recebido um beijo do pai dele. Sabe aquela música do Djavan? Sabe lá o que era o dele, teve que interpretar? E aí aconteceu algo ainda mais maravilhoso nessa família. Os irmãos começaram a se beijar. E os outros irmãos começaram a beijar o pai também. Não todos, né? Porque cada um tem o seu tempo. Às vezes é preciso que nós demos um exemplo, ao invés de ficar esperando que as coisas aconteçam. Mas o que tem a ver? Tem a ver com a dracma. Isso é tempo perdido, isso é dracma perdida, isso é dracma que você tem que recuperar. Isso é dracma que você tem que usar o seu esforço, a sua inteligência, o seu bom senso para recuperar. Porque nesse momento você joga fora o orgulho, joga fora a arrogância, né? Ou então aquela história do homem ou da mulher que casa, né? E o tempo vai passando e ele vai deixando de fazer aquilo que ele fazia quando ele casou. E ele sempre tem uma desculpa, ou ela sempre tem uma desculpa, ou ela sempre tem um momento que ela poderia, sempre possível, contar no cônjuge, ou na romantismo em relação ao casamento? Pode ser. Eu pensei muito, eu vou partilhar uma definição que eu pensei. Casamento, meus irmãos e minhas irmãs, é como uma construção que nunca acaba. Você tem sempre um tijolinho para colocar na construção. Você pode concordar comigo? Vocês podem discordar comigo? Ah? E aí essa pessoa, aos poucos, ela vai se tornando infeliz. E uma pessoa infeliz não consegue fazer ninguém feliz. Pior se tiver filho ou filha, né? Dá para voltar? Sempre dá. Só que às vezes o orgulho não deixa e vem a separação. O que fazer? Seguir em frente, né? Não ficar olhando para trás, porque senão é mais infelicidade ainda. Você tomou uma decisão? Segue em frente. Essa decisão pode ter gerado um débito? Sim. Vou ter que pagar? Sim. De um jeito curioso, né? Tem gente que acaba numa prisão por causa dos erros, né? E as prisões, infelizmente, em alguns países são universidades do crime. Vamos pensar isso em termos de dracmas perdidas. Qual é a fortuna que existe dentro de uma penitenciária em termos de dracmas perdidas? Vamos ter que recuperar isso? Sim. Tudo. Tudo. Né? Vícios. Precisa falar muito sobre vício, né? O vício, dependendo que ele ataca a sua saúde, ataca a sua dignidade e gera débitos. Dá para sair do vício? Sempre dá para sair do vício. É para ficar pensando no que perdeu? Não. Bola para frente. Né?
São tantos os desafios, são tantas as situações, né? Que infelizmente alguns desistem. Desistem até de viver. Eu conheci dois, meus colegas da faculdade, tiraram a própria vida e um deles morou comigo. Né? Aí a pessoa comete suicídio achando que vai resolver. Quarto pilar do espiritismo: multiplicidade, pluralidade das existências. Isso aqui, pessoal, vai parar de funcionar mais cedo ou mais tarde. Mas o espírito é imortal. Adianta se suicidar? Vocês estão numa casa espírita. Né? Todo cristão acredita nisso? Não. Nós espíritas, não é que nós acreditamos, nós sabemos o que é isso. Por quê? Estudo. E logo a ciência vai provar isso, mais cedo ou mais tarde. Mas de novo, livre-arbítrio. Você acredita se você quiser. Tem gente que não acredita que o homem chegou na lua ainda, apesar de ter provas. Né? E aí, a pergunta 624 eu não lembro, mas a 116 eu lembro, tá? Pergunta 116 do Livro dos Espíritos: há espíritos que permanecerão perpetualmente nas ordens inferiores? Perpetuamente nas ordens inferiores? Resposta dos espíritos: não. Não. Todos se tornarão perfeitos. Que beleza, né? Eu vou ser perfeito, todo mundo vai ser perfeito. Todo mundo vai chegar lá ao mesmo tempo? Não. Depende do quê? Do esforço pessoal. É por isso que tem gente que se forma, pega bons empregos e tem uma vida material boa. Material. Né? Enquanto que outro que não estuda, pega um emprego um pouco pior, salário menor, não vai para a vida em todo ano. Né? Então, que fique bem claro, né, de acordo com a doutrina, que, aliás, Jesus falou isso, né? A cada um segundo suas obras. Lembra que eu falei que o mundo aqui é um assunto de lá? Aqui, de lá, a cada um, de acordo com as suas obras. Simples e justo assim, como não se poderia deixar de esperar de outros ensinamentos. Né? Aí, estou encerrando. Entenda uma coisa que é extremamente importante. Nesse processo, a gente erra, faz parte. Aliás, a gente aprende mais com os erros do que com os acertos. Então a gente vai errar. O que importa é o nosso desejo por trás das nossas ações. Se o seu desejo é fazer o bem, não importa se você erra ou se você acerta, porque quando você erra, você aprende, você quer continuar fazendo o bem, você segue em frente e um dia você chega lá. Né? Mesmo porque Deus vai te perdoar sempre. Então, não adianta. Quem fica se martirizando? Errei. Levanta, sacode a poeira, né? E dá a volta por cima. Deus, Ele não está em algum lugar. Nós estamos dentro de Deus. Deus está dentro de nós. Ele sabe, sempre sabe o que nós estamos passando, o que nós estamos sentindo, o que nós estamos pensando. Tem aquele filme Todo Poderoso do Morgan Freeman, é hilário, mas é mais ou menos por ali. Eu só não acho que
não tem tanto papel assim naquela gaveta, né? Então, para encerrar, lembremos de Mateus, capítulo 7, versículo 7. Peça e será dado, busque e encontrarão, batam e a porta será aberta. Versículo 8. Pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta lhe será aberta. E adivinhe, dessa forma, quantas dracmas eu vou recuperar? Todas. E aí, quando chegar nesse ponto, Deus que está em todo lugar, que sabe tudo, vai tocar o sino lá no céu, que diz o seguinte: quando o pecador consegue a redenção, é festa.